Meus irmãos, a paz de Jesus, vamos dar continuidade ao vídeo passado, né? Para não ficar tão longo o vídeo, a respeito da Trindade Santa. Então, nós estamos aqui falando a respeito da Trindade, mostrando, né? Que a Trindade não são três deuses, não é uma só pessoa que passou por três fases. E vamos aqui abordar. O terceiro ponto, né? Dando continuidade, é que a palavra Elohim, que é vista em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, 3, 22. Este nome está no plural e não concorda com o verbo no singular quando designativo de Deus. Então, observe só. Observe que muitas vezes a expressão Deus aparece no plural, dando a entender que ali está não somente Deus Pai, mas está Deus Pai, né? Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, por exemplo, vou ler aqui Gênesis 1 e 26, que é bem conhecido. Ó. 1 e 26. Ó, disse Deus. Então, disse Deus, disse Elohim, no plural. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então, observe que até o verbo fazer está aí no plural, não é isso? Agora, Gênesis 3 e 22. Então disse o Senhor Deus, eia que o homem é como um de nós. Mais uma vez aí, né? Elohim, e observe que aparece aí como um de nós, no plural. Vamos ler mais um. Gênesis 11, capítulo 11, versículo 7, ali na Torre de Babel. Eia, desçamos e confundamos ali a língua, para que não entenda um ao outro. Assim o Senhor espalhou sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Então observe que mais uma vez uma referência bíblica a respeito ali da Trindade. Então você pode ler aí os demais versículos lá em Isaías, né? Naquela expressão, quem há de ir por nós? Então aparece aí também aí a Trindade Santa, a expressão Elohim aí entra em evidência. Meus irmãos, outro detalhe também que nós podemos observar, né, que a Trindade, né, há uma distinção de pessoas, né, na divindade. Então, nós não podemos confundir o Pai com o Filho, o Filho com o Pai, né? Não é uma só pessoa que passa por três fases. Não. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, aí tem algumas referências bíblicas que dá para nós entendermos que há essa distinção. Ó, deixa eu ler aqui o Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. E depois eu vou ler aí aqueles textos ali que mais aparece aí a distinção realmente da Santíssima Trindade. Então, Salmo 110, versículo 1, olha. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por caminho dos meus pés. Observe que aqui nós vemos realmente aqui duas divindades, né? Vemos aqui Deus aqui, né? Subsistindo por duas pessoas. Então, disse o Senhor ao meu Senhor. Então, aqui eu posso entender que é Deus falando com Jesus, né? Hebreus também vai confirmar esse versículo. Mas se você percebeu que por exemplo, naquele texto ali do batismo de Jesus, então Jesus está ali com o verbo encarnado, não é isso? Desce o Espírito Santo sobre Jesus quando ele sai das águas e a voz fala do céu. Então, da voz de Deus, está o Espírito Santo e está Jesus. Também nós vemos também a Trindade nas recomendações das ordenanças. O próprio Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós também vimos Paulo falando a respeito das manifestações espirituais. Paulo aborda as operações de Deus, o ministério de Cristo e as manifestações do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Então, existem N versículos aí que nós podemos citar a respeito dessa distinção
da Trindade. Na conversa que Jesus ele teve com o Pai lá em João 17, observe que ele fala constantemente, né, com o Pai ali, e como eu citei aqui no vídeo passado, João 17, e o versículo 11, do versículo 21 ao 23, então está aí bem claro aí que é uma distinção. Então, Pai é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, e o Espírito Santo também, ele é uma pessoa. Se você quiser, você pode ler aí também 2 Timóteo 1 e 18, Zacarias 3, 1 e 2, Oséias 1 e 7 e Gênesis 19 e 24, tá certo? Deus te abençoe aí, tá aí, vou deixar na tela aí para vocês aí anotar e analisar com muitos detalhes. Deus abençoe.